Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Anilton Fernando, da Escola Barão do Bonito, para alunos do 8º ano do ensino fundamental da disciplina matemática. Bom, como o nome já diz, valor numérico de expressões algébricas, ou seja, você vai substituir um número no lugar da letra e aí vai encontrar o resultado. Por isso o nome é valor numérico, numérico porque vem de número. E o resultado é que chamamos de expressões algébricas. Vamos lá, de olho aqui na tela. João chamou seu amigo Tiago para brincar de escrever de maneira mais curta, ou seja, resumida, frases em linguagem corrente. Logo, Tiago perguntou, mas como vamos fazer isso? Vamos diminuir o número de palavras? João responde, vamos utilizar os seguintes símbolos matemáticos. Aqui você vê aqui na tela os símbolos matemáticos. Veja, algarismos, que vai de 0 a 9, lembrando que não para por aí, pode ser 10, 11, 12. Sinais de operação, você tem o sinal de mais, o sinal de menos, o sinal de vezes, tem o sinal de dividir, esse outro sinal aí é da raiz quadrada, né? Aí vamos lá, os sinais de comparação. O nome está dando sinais de comparação, você vai comparar. Temos aí o sinal de igual, o próximo sinal é o sinal de maior que, e o próximo seria de menor que, o outro sinal de diferente, quando a gente está trabalhando com inequação, a gente usa o sinal de desigualdade. O próximo sinal é maior que e o último sinal daí eu tenho menor que. Só fazendo uma comparação aí, quando é que a gente sabe que o sinal é maior que ou é menor que? Quando você olha para cá na sua direita, se você passa um traço aqui e fica parecendo com um 7. Quando você faz assim, coloca um traço aqui, fica parecendo com um 4. Logo, para cá é maior que e para cá é menor que. É uma dica bem importante para você não confundir quem é maior e quem é menor. E os sinais de agrupamento, como o nome já está dizendo, agrupamento, ou seja, você vai colocar alguma coisa dentro. Então eu tenho um sinal aí de parênteses, colchetes e chaves. Isso se usa nas expressões numéricas, ou seja, primeiro se resolve o que tem dentro do parênteses, depois se resolve o que vem no colchete e por último se resolve chave, ou seja, é uma sequência de agrupações. Aí eu tenho aí, ó, João completa dizendo, caso nas frases apareçam números desconhecidos, representaremos por qualquer letra do nosso alfabeto, de A a Z, né? A, B, C, D, até a letra Z. João diz, vou escrever em uma tabela as frases em linguagem corrente. E você, Tiago, vai escrever utilizando o símbolo matemático. Ou seja, ele vai traduzir do português, a frase em português, para uma linguagem matemática. Então aqui eu tenho, ó. João diz, vou escrever em uma tabela as frases em linguagem corrente, que é a linguagem do português. E você, Tiago, escreve no símbolo matemático. Você tem aí, ó, 4 mais 6 é igual a 10, na linguagem corrente. Traduzindo para matemática, você tem aqui, ó, 4 mais 6, tá vendo não? Igual a 10. Próxima linguagem corrente. 2 vezes 7 é igual a 14. Isso na linguagem português, vamos dizer assim. Aí quando você traduz para matemática, você tem aí, ó, 2 vezes 7 igual a 14. 11 é maior do que 8, olha. Você tem aí, ó, 11. Olha o símbolo de maior aí, ó, tá vendo? Ó? Maior do que 8. Aí eu tenho, na próxima linguagem, um número qualquer menos 9. Normalmente a gente representa esse número pela letra X, mas não quer dizer que é sempre X, né? X menos 9. Então, aí eu tenho aqui, ó, o triplo de um número mais 2 é igual a 17. Veja, o triplo de um número, observe que não foi mais X, foi B agora. O triplo de um número mais 2 igual a 17, ó. Aí eu tenho a próxima, a diferença. Só lembrando, a expressão diferença é a mesma coisa de dizer subtração. Então, quando fala diferença, é uma subtração. A diferença, tá vendo? A diferença entre dois números, tem o primeiro número representado pela letra C, o segundo número representado pela letra D, é igual, aliás, maior ou igual a quanto? A 6. Vendo? Você fez vamos dizer assim, uma conversão aí, né, da linguagem corrente para a linguagem matemática.
Parabéns, Tiago, disse João orgulhoso, né? Agora observe outras expressões matemáticas que você tem utilizando símbolos matemáticos. 5 mais 4, 2 ao cubo vezes 7, 3x mais y. Isso aqui já se enquadra numa expressão algébrica, porque tem número e letra, né? Aí já é uma expressão algébrica. Olha, 8 dividido por 2 mais 4. Observe que ela está, 2 mais 4 está onde? Agrupado dentro de um parênteses. Aí eu tenho a mesma coisa aqui, ó, 3 vezes A mais B. Então, A mais B também está agrupado dentro de um parênteses. Aí eu tenho aqui, ó, 2C mais 5. B menos 3 dividido por 2. Esse tracinho aí quer dizer que é uma divisão. Eu tenho aí x mais y. Se eu fosse falar pela linguagem, eu ia dizer assim, a soma de dois números, né? A soma fica o sinal de mais, ó. Dois números, como eu não sei quem são os números, eu representava pela letra x e pela letra y. Olha aqui, ó, x mais x também. Então seria x mais x, seria 2x. João questiona. Tiago, como eu sei que é um excelente observador, quero saber se chamou atenção nas expressões apresentadas. Aí vamos lá. Passando aí as respostas, né? Algumas expressões eram compostas por números e sinais de operação. Aqui eu tenho 5 mais 4, 2 ao cubo vezes 7, 8 dividido por 2 mais 4. Olha, outras expressões eram compostas por números, letras e sinais de operação. 3 vezes A mais B, 3x mais Y, 2C mais 5, B menos 3 dividido por 2. E havia expressões com letras e sinais de operação. X mais X. Ou seja, essa operação é a operação de adição. Aí vamos lá. Expressões que contêm números e letras são chamadas de expressões algébricas ou literais, ou seja, expressão literal também. Tiago fala para João, né? Lembrei-me de algumas expressões vistas anteriormente. Vamos lá. 11 é maior do que 8. 4 mais 6 igual a 10. Ó, posso dizer que essas expressões são verdadeiras. 11 é maior do que 8, é uma expressão verdadeira. 4 mais 6 igual a 10, também são uma expressão verdadeira. C menos D é maior ou igual a 6. Para isso eu teria que saber qual é o valor de C e teria que saber qual é o valor de D. 3B mais 2 igual a 17. Aí você encontra o valor de B. Nesse caso aí seria 5, né? Já essas não posso classificar como verdadeira nem falso. Fica aquela na interrogação. Muito bem. Uma expressão matemática que podemos classificar como verdadeira ou falsa é denominada sentença ou preposição fechada. Vamos dar os exemplos. 11 é maior do que 8. 4 mais 6 igual a 10. Quer dizer, é uma expressão verdadeira. Está vendo? Sentenças verdadeiras. 2 vezes 7 igual a 15. Então já é uma sentença falsa. Porque 2 vezes 7 não é 15. Então, uma expressão matemática que não podemos classificar como verdadeira ou falsa é denominada sentença ou preposição aberta. Vamos dar os exemplos. 3b mais 2 igual a 17. Então, pode ser verdadeira ou falsa, dependendo de valor atribuído a B. X mais Y, diferente de 10. Lembra que isso é uma inequação. Por que eu sei? Porque tem um sinal de desigualdade. Pode ser verdadeira ou falsa, dependendo dos valores atribuídos a A e a Y. A X e a Y. CD maior ou igual a 6. Olha, pode ser verdadeira ou falsa, dependendo dos valores atribuídos a C e a D. Observe as sentenças ou preposições matemáticas estabelecem uma relação de igualdade ou desigualdade. Só lembrando, igualdade porque tem o sinal de igual e desigualdade porque tem o sinal de diferente. 11 maior do que 8. C menos D maior ou igual a 6. 4 mais 6 igual a 10. 3b mais 2 igual a 17. Então, tudo isso são expressões, né? X mais Y diferente de 10. Tiago, observe outra coisa interessante. Considere a expressão o triplo de um número mais 2. O triplo do número mais 2.
Aí eu tenho aqui, ó, x pode ser 0, 1 ou 2. Aí eu tenho, ó, 3 vezes 0. Por que vezes 0? Porque x vale 0 nessa linha, né? 3 vezes 0, aí eu tenho o sinal de mais, ó, e tenho o sinal de 2. Quando é que dá isso? 2. Por que dá 2? Porque 3 vezes 0 é 0, mais 2, 2. Aí na outra linha eu tenho 3 vezes 1 mais 2. Aí eu vou fazer assim, ó. 3 vezes 1 é 3. 3 mais 2 dá 5. Na outra linha, ó, eu tenho... Observe que o 3 está sempre se repetindo, que é o número que vem na frente do x. 3 vezes 2 mais 2. Vamos lá. 3 vezes 2 é 6, mais 2, 8. Então, você tem aí as respostas. Tiago, o que você observou na tabela? Antes das respostas de Tiago, o que podemos observar na tabela? De início, não sabemos qual é a letra x. Ela é uma incógnita, ou seja, aquele valor que você ainda não sabe. Ou seja, representa um valor desconhecido. Em seguida, atribuímos ao x valores variados. Resolvemos as operações e encontramos como resultado um número, ou seja, um valor numérico. Na expressão algébrica, dada a letra x, é chamada de incógnita ou variável. Ou seja, você tanto pode chamar de incógnita, como também pode chamar de variável. Por que o nome variável? Porque ela está variando, por isso o nome variável. João pede para Tiago dizer qual é a incógnita e o valor numérico de cada expressão a seguir. Aí eu tenho, ó, a expressão algébrica 2c mais 5. O valor de c, 3. Aí vamos para, então o c seria a incógnita, né? E o 2, 3 mais 5 seria o cálculo. E aqui como 11 seria a resposta. Vamos lá, recapitulando. 2 vezes 3, 6, mais 5, 11. Na outra expressão eu tenho como x e y, como seria incógnita. O cálculo seria 3 vezes 2 mais 1, que dá 3 vezes 2 daria 6, né? Mais 1 daria 7. Mesma coisa para na outra expressão, eu tenho a e b como incógnita. Eu tenho o cálculo, ó. Observe que 4 e 5 está dentro do parênteses, ó. Você vai fazer assim, ó, 4 mais 5, 9, vezes 3, 27. Mas se eu fizer 3 vezes 4, depois 3 vezes 5, será que dá diferente? Dá a mesma resposta. Veja se não é. 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 5 é 15. 12 mais 15 dá 27. Observe que tanto faz como tanto fez vai dar o mesmo resultado. Aqui eu tenho, ó, como incógnita a letra B. E como cálculo eu tenho 15 menos 3. Daria 12, né? 12 dividido por 2 daria 6. Então aí você vê que são expressões, resposta bem, cálculo bem tranquilo. Aqui eu tenho, ó, João mostra exemplo de equações e suas respectivas incógnitas. 3x menos 5 igual a 12 é uma equação de incógnita x. Lembrando que eu posso chamar também de variável, né? Então eu tenho aqui, ó, r ao quadrado mais 1 igual a r mais 3. Quem é incógnita aí? É o r. Ou seja, uma letra, né? X menos y igual a 10. Eu tenho aí como incógnita x e y. E aí eu tenho, ó, 3x igual a 12. Ó. Quem é incógnita daí é o x. X mais 3 igual a 2x menos 7. Eu tenho aí como incógnita a letra x. Agora vamos para exemplos que não são equações. 5 mais 5 igual a 10. Então, o que é isso aí? Não tem incógnita e não é uma sentença aberta, ou seja, não tem a letra, né? Aqui eu já tenho, ó, x mais y é diferente de 10. Isso aqui é o quê? Não expressa uma igualdade. Lembrando, para ser igualdade teria que ter um sinal de igual. Como tem um sinal de diferente, é uma desigualdade. E aqui eu tenho, ó, c menos d é maior ou igual a 6. O que é isso? Também não expressa uma igualdade. Por quê? Porque não tem um sinal de igual. Tem um sinal de quê? Maior que. Ou igual a que. Eu tenho aqui, ó, 4x mais 5 maior do que 12. 4x também não expressa uma igualdade. Em toda equação existe uma expressão à esquerda do sinal da igualdade. Então aqui eu tenho, ó, parabéns, Tiago, explica aí, observa a equação. 2x mais 4 igual a 18.
2x mais 4, ela está à esquerda da igualdade, observe. Tá vendo? Que é chamado de primeiro membro. E o 18 está à direita da igualdade, que a gente chama isso de quê? Segundo membro. Vamos lá, equação 2x igual a 16. Vamos para a interpretação. Qual é o número cujo dobro é igual a 15? Isso é uma interpretação. Aí aqui eu tenho a equação 3x menos 7 igual a 23 e a interpretação seria como se fosse uma pergunta, né? Qual é o número cujo triplo menos 7 dá 23? Porque tanto faz aí como voltar, né? Que números se deve adicionar a 20 para obter 42? E aqui eu tenho, ó, qual é o número cujo antecessor de seu dobro é igual ao seu sucessor? Só lembrando, sucessor não é o que vem depois. O conceito de sucessor é o número mais 1. Por quê? Quando você diz que o sucessor de 1 é 2, não é porque o 2 vem depois de 1, não. É porque 2 é 1 mais 1. Porque imagina, e qual é o sucessor de A? Aí você diria que era B, mas não é B, é A mais 1. Sucessor é o número mais 1 e antecessor é o número menos 1. Olha aqui. Qual é o número que multiplicado por 5 é igual a 35? Aí você tá no português, né? Aí você vai traduzir para a matemática. Olha, 5 vezes A igual a 35. Dividindo por 5 daria 7. Isso aí você faz isso aí mentalmente. 5 vezes 7 igual a 35. Logo, o valor de A é quanto? 7. 7 é a solução dessa equação, 5A igual a 35. C ao quadrado igual a 25, ou seja, C vezes C igual a 25. Então, o que é que você vai fazer aí? Você vai extrair a raiz quadrada, né? Então, pode ser 5, olha, pode ser menos 5 porque isso é uma equação, não é uma figura geométrica. Porque se fosse figura geométrica, não poderia ser menos 5, porque não existe lado negativo. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, ou mais 5 vezes mais 5, que dá 25. Ou eu posso ter menos 5 ao quadrado. O que é menos 5 ao quadrado? É menos 5 multiplicado por menos 5, que dá quanto? 25. Logo, C é igual a mais 5 ou menos 5, ou seja, são soluções da equação. João conclui dizendo, todo número que substituído a incógnita torna a equação uma sentença verdadeira e é chamado solução ou raiz dessa equação. E também a gente também pode chamar de zeros da função, seria a resposta. 7 é a raiz da equação, 5A igual a 35. Mais 5 e menos 5 são as raízes da equação. Resolver uma equação é encontrar as suas raízes e verificar se elas satisfazem condições do problema. João convida Tiago para resolver alguns problemas que envolvem os conhecimentos construídos sobre a equação. Problema 1, vamos lá. Observe a figura, eu tenho 6 e 6. Qual o perímetro desse quadrado? Ora, se é um quadrado, ele tem o quê? O que é que a gente sabe de quadrado? Eu tenho os 4 lados iguais. Logo, ó, eu vou somar 6 mais 6. Quantas vezes? 4 vezes. Quanto é que dá essa conta? 4 vezes 6, 24. Eu posso fazer 4 vezes 6, que dá 24 direto, mas também se eu quiser 6 mais 6 mais 6 mais 6, dá 24. Onde eu quero chegar com isso? Um conceito que não é muito falado. Ou seja, o que é uma multiplicação? É a adição de parcelas iguais. Do mesmo jeito que uma divisão é uma subtração de parcelas iguais. Vamos embora. Considerando o quadrado de lado A, qual é o perímetro desse quadrado? Perímetro é a soma das medidas dos contornos. Então, ó, o que é que eu faço? Só relembrando aqui. Se a soma das medidas dos contornos é A mais A mais A mais A, ou seja, dá 4A. Então, o que acontece? Não confunda perímetro com área. Só relembrando, o perímetro é a soma das medidas dos contornos. A área é base vezes altura, sendo que
Em um quadrado, a base e a altura têm o mesmo valor, tem o mesmo lado. Por isso que a gente diz que a área de um quadrado é L ao quadrado. E o perímetro de um quadrado é a soma das medidas dos contornos, ou seja, A mais A mais A mais A, que dá 4A. E se fosse um retângulo? Se eu tenho como, por um acaso, comprimento A e largura B, se fosse um retângulo, eu ia somar A mais B mais B. Em um retângulo, o perímetro de um retângulo ia ser 2A mais 2B. E se fosse a área, seria A vezes B. Porque a área de um retângulo é comprimento multiplicado pela largura. São conceitos que a gente usa lá na geometria plana. E se eu quisesse saber a área de um triângulo, como é que eu fazia? A área de um triângulo é simplesmente base vezes altura dividido por 2. Mas se na hora eu esquecer da área do triângulo, como é que eu devo proceder? Se você prestar atenção, quando você tem um retângulo ou você tem um quadrado e quando você passa uma diagonal, então você forma dois triângulos. Ou seja, o triângulo é a metade de um quadrado e também pode ser a metade de um retângulo. Então são conceitos que mesmo que você esqueça a fórmula, você consegue descobrir a fórmula simplesmente pela dedução de fórmulas. Só recapitulando. Eu passo uma diagonal em um quadrado ou uma diagonal em um retângulo, eu formo dois triângulos. Existe uma figura também que às vezes os alunos se esquecem, que é o trapézio. E como a gente calcula a área de um trapézio? A área de um trapézio eu tenho duas bases perpendiculares, né, que a gente chama de base perpendicular, não, paralelas, perdão. Então são duas bases paralelas, uma a gente chama de base maior e outra a gente chama de base menor. E ela tem uma altura também. Então a gente diz que em um trapézio, se eu quiser calcular a área de um trapézio, eu calculo como sendo base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, são conceitos que a gente usa na geometria plana, que são figuras que são as mais que se cobram em provas, a nível de ensino fundamental, obviamente, e às vezes até em conceitos a nível do ensino médio também. Então, o que acontece? E para finalizar essa parte de área, vocês estão lembrados de uma figura chamada área do círculo. Aí vamos lá, para finalizar, existe uma diferença de área e comprimento. O que é área e o que é comprimento? A área é a região interna, ou seja, se eu tenho um círculo, eu quero saber a região interna, é πr ao quadrado. E se fosse para calcular o comprimento da circunferência, veja, eu já não digo círculo, eu digo circunferência, é 2πr. Então com isso a gente conclui a nossa aula de hoje do 8º ano. Um abraço aqui para o professor Robson, Roberta e a galera lá da Escola Barão do Bonito e até a próxima.